Boa noite. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Quero pedir o bondoso Deus que nos dê inteligência, nos dê tranquilidade para fazer essa sessão. Queria convidar o vereador Guilherme Pitiquim para assumir aqui a primeira secretaria. Queria avisar os senhores que a TV Câmara hoje está funcionando em www.saquarematv.com.br, tá? Também só hoje, né? Só hoje, né? Que está em manutenção. www.saquarematv.com.br. Queria pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Fizesse a verificação de quórum. É a pressa do feriado. Fizesse a verificação de quórum. Boa noite. Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Matheus da Colônia, Roger Gomes, Rodrigo Borges, Paulo Renato, Chico Pérez, Guilherme Pitiquinho, Maria de Fátima Mataeta e Roma Carte. Feita a verificação de quórum, queria pedir... Feita a verificação de quórum, queria pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Do Dr. Gilvando de Araújo Aguiar para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Inquérito civil número 2.106/2013. Excelentíssimo senhor Macarte Azeredo de Souza, senhor presidente da Câmara Municipal de Saquarema. Inquérito civil número 2.106 de 2013. Senhor presidente, encaminhamos em anexo representação junto ao Ministério Público, Núcleo Araruama, transformando em inquérito civil, visando o atendimento do transporte público nos bairros não solicitados. Cópia apensada, considerando a resposta do município através do senhor secretário de que a empresa Rio Lagos Transportes LTDA tem linhas regulares para todos os bairros do município, recebeu o signatário notificação daquele Ministério Público para informar os bairros não atendidos, o que prontamente foi atendido. Atenciosamente, senhor Gilvando de Araújo Aguiar, presidente da Comissão de Segurança Pública de Saquarema. Requerimento número 47 de 2015, autoria do vereador Chico Pérez. Requer nos termos regimentais que seja enviada moção de pesar aos familiares do senhor Enés Moreira da Silva, falecido no dia 21 de abril de 2015. O senhor Enés Moreira da Silva era uma pessoa muito estimada e o seu passamento deixou toda a comunidade saquaremense consternada. Assina o vereador Chico Pérez. Requerimento... Requerimento número 50 de 2015, de autoria do vereador Chico Pérez. Requer nos termos regimentais que seja enviado moção de pesar aos familiares do senhor Frix Richard Oliveira Rabbit, falecido no dia 29 de abril de 2015, aos 19 anos de idade, em trágico acidente na localidade de Jaconé. O jovem Frix era uma pessoa muito estimada e seu passamento deixou toda a comunidade saquaremense consternada. Assina o vereador Chico Pérez. Indicação 109 de 2015, vereador Matheus da Colônia. Que seja indicado a excelentíssima senhora prefeita para que seja instalado um posto de captação de coleta de sangue com objetivo de abastecimento dos hospitais e hemocentros que fornecem sangue para as unidades de saúde do município de Saquarema. Indicação 110 de 2015, vereador Matheus da Colônia, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que seja intensificada a distribuição de preservativo feminino no município de Saquarema. Não havendo mais nada para expediente para ser lido, eu queria convidar a doutora Thelma Guedes, que tem 15 minutos para falar sobre o Mamas de Saquarema.
Queria também agradecer a presença da nossa secretária de Saúde, Cristina. Obrigado, Cristina, pela sua presença. Seja bem-vinda. Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa honra que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa, hoje em nome do MAMAS, Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema, trazendo um tema que modificou a vida de todas as mulheres brasileiras, que é o sufrágio feminino. Mas como falar sobre o sufrágio feminino sem que se faça uma pequena viagem por essa história? História esta que foi construída e escrita através de grandes conquistas. História que surgiu literalmente da luta, da força e da determinação de toda mulher brasileira. E tudo começou em 1824, há exatamente 191 anos, quando a Constituição do Império não era explícita quanto ao exercício dos direitos políticos das mulheres. O texto da época permitia apenas o voto com restrições de renda. Ou seja, só podia votar aquelas que faziam parte da massa dos cidadãos ativos nas assembleias paroquiais. Em 1891, existiam grandes debates entre os defensores e os adversários do voto feminino, e sendo assim, a Constituição da República não franqueou os direitos políticos para as mulheres, mas também não proibiu o seu voto. Em 1919, o senador Justo Sherman apresentou o projeto de lei de número 102, que estendia o voto às mulheres maiores de 21 anos, porém esse projeto tramitou por 9 anos sem ser convertido em lei. Em 25 de novembro de 1927, Celina Guimarães Viana se inscreveu para ser a primeira eleitora brasileira. E em 1929, uma grande fazendeira da época, chamada Alzira Soriano de Souza, foi eleita a primeira prefeita do país. Mas o que realmente é importante esclarecer é que esses dois eventos, tanto da primeira eleitora quanto da primeira prefeita, eles aconteceram muito antes de serem legitimados e reconhecidos os direitos políticos das mulheres. Então, dessa forma, esses dois eventos se tornaram nulos. Enfim, chegamos em 1932, ano que foi considerado um marco na história de toda a mulher brasileira. Através do decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, foi instituído o Código Eleitoral Brasileiro, que conferiu direitos políticos às mulheres brasileiras, conforme a redação do seu artigo 2º. É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma desse código. Em 1933, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita no estado de São Paulo como a primeira deputada federal do Brasil. No ano de 1934, os direitos políticos conferidos às mulheres passam a ser previstos na Constituição Federal. E dessa forma, o voto se torna obrigatório para as mulheres. Porém, somente para aquelas que exercessem função pública remunerada. E dessa forma, muitas mulheres ainda tinham seus direitos políticos cerceados, porque as questões da renda ainda estavam ligadas à questão do voto. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas fundou um novo regime político brasileiro, conhecido como Estado Novo. Esse novo regime perdurou até 21 de novembro de 1945. E foi considerado pela sua centralização de poder, pela sua nacionalização, pelo seu anticomunismo e pelo seu autoritarismo. Com isso, os recém-conquistados direitos políticos das mulheres não puderam ser exercidos em função deste Estado, que ficou mais conhecido como a ditadura da era Vargas. Mas como somos brasileiras e não desistimos nunca, retomamos nossa luta em 1946, quando a Constituição novamente instituiu os direitos políticos às mulheres, com o voto obrigatório para elas. Contudo, ainda permaneciam as cláusulas antes previstas. Só podiam votar aquelas que exercessem profissão pública remunerada. Somente em 1965 é que o Código Eleitoral afastou definitivamente todas as cláusulas impeditivas ao direito do voto das mulheres existentes em legislações infraconstitucionais. Em 1990, foram eleitas as primeiras senadoras do país, Marluce Pinto pelo PTB e Júnia Marise pelo PDT. Em 94, Maranhão elegeu Rosiana Sarney como a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora no Brasil.
No ano de 1997, conquistamos mais um grande avanço. A Lei 9.504 passou a exigir cota mínima de 30% e máxima de 70% para candidatos de cada sexo nas eleições de 1998. Mas essa lei apenas exigia a reserva das cotas e não a sua obrigatoriedade. Em 2009, a Lei 12.034 obrigou o preenchimento efetivo das cotas e passa a exigir que sejam feitos programas para promoção e maior participação das mulheres na política. Enfim, em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente mulher do Brasil. Mas apesar da chegada da mulher na presidência da República em 2010, percebemos que o espaço das mulheres nesse meio ainda é muito tímido. Segundo pesquisa feita pelo IBGE recentemente, 41% dos cidadãos apoiam o aumento da participação das mulheres na política. Em verdade, o nosso maior desafio é a valorização do papel da mulher na sociedade. Porque quando uma sociedade aponta em uma pesquisa que as mulheres podem e devem participar da política na sua melhoria, isso passa a ter um significado muito importante, principalmente no que tange às questões culturais, que por via de regra começam a modificar as relações humanas, que começam a desmistificar uma sociedade como a nossa, que ainda é uma sociedade machista, sexista e patriarcal. A participação da mulher em igualdade de condições com o homem é indispensável para a construção e o desenvolvimento pleno e completo de um país. Estamos cientes de que nossa luta ainda é muito grande e por isso devemos diminuir o abismo das desigualdades existentes nos espaços de poder. Contudo, apesar das desigualdades ainda impostas, nós temos muito que comemorar, principalmente no que tange aos avanços até hoje conquistados. Este ano completamos 83 anos de conquista pelo direito ao voto. E nós, mulheres, somos estatisticamente o maior número de eleitoras no país. E de acordo com o IBGE, pesquisa de 2010, o Instituto afirma que a maioria da população é sim do sexo feminino. Então eu pergunto, se somos a maioria votante, por que as mulheres ainda continuam buscando a sua consolidação nos espaços políticos brasileiros? Penso que já passou da hora de começarmos a mudar esse cenário político no país. O que é também importante ressaltar é que existe uma cobrança contínua, tanto do parlamento, quanto da justiça e até mesmo do próprio Ministério Público Eleitoral, no sentido que se apliquem os instrumentos necessários e legais para o estímulo da participação política feminina. O empoderamento dos espaços públicos que as mulheres conquistaram e que já estão ocupando nos motiva cada vez mais no sentido de que estamos no caminho certo. É importante entender que se as mulheres estão cada vez mais participando das políticas, infelizmente as políticas públicas ainda não refletem ou não atendem às necessidades específicas das mulheres. Se pararmos para pensar, essas são exatamente as mudanças que precisamos e que se fazem necessárias para que haja uma igualdade efetiva de direito, de oportunidade, de acesso a políticas públicas e a serviços. Pois somente assim é que conseguiremos melhorar e diminuir as desigualdades existentes na vida das mulheres. Como dizia Lao Tse, se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Mas se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo pela vida inteira. Acontece, senhoras e senhores, que nós mulheres não queremos mais um peixe por um dia. Porque nós mulheres não precisamos mais desse tipo de assistencialismo. Porque nós mulheres já aprendemos a pescar. E não podemos nos permitir, em hipótese alguma, que haja um retrocesso em pleno século XXI. O que nós temos que fazer é continuar lutando por nossos ideais, fazendo com que nossos ideais continuem cada vez mais vívidos dentro de nós. Como aconteceu com aquelas mulheres em meados de 1824, que nos despertaram, que nos motivaram e que nos incentivam até os dias atuais. Entender a importância da mulher na sociedade e na política passa a ser fundamental para que possamos construir um país mais justo, com mais respeito e mais dignidade. Porque somente quando conseguirmos melhorar a qualidade de vida das mulheres, seremos capazes de melhorar a qualidade de vida de toda uma sociedade. E nessa noite, dada que se comemora o Dia Nacional da Mulher, vejam só como é que somos importantes para a sociedade, né? Além de termos o Dia Internacional, temos o Dia Nacional também. Apesar de eu ter a certeza que todos os dias são dignos de serem comemorados.
Todo mundo só se lembra do Dia Internacional da Mulher, né? Que é comemorado no dia 8 de março, e esse dia foi escolhido em homenagem a 130 tecelãs que foram mortas carbonizadas dentro de uma fábrica em Nova York, porque simplesmente começaram a fazer greve, reivindicando melhorias dos seus trabalhos, né? O Dia Nacional da Mulher é uma homenagem a Jerônima Mesquita, que foi precursora da luta das mulheres no Brasil. Nessa data, quero lembrar a trajetória dessas mulheres que fizeram parte das lutas e conquistas pelos nossos direitos, ultrapassando obstáculos e derrubando tabus, com coragem e reconhecimento. Hoje completa 35 anos que foi criada essa data comemorativa. Diante desses fatos, venho para pedir, não só como cidadã, mas principalmente como mulher brasileira, para que nós, mulheres, sejamos mais participativas politicamente, para que nós, mulheres, sejamos mais ativas nas cobranças por políticas públicas, para que nós, mulheres, não sejamos mais representadas, e se nos façamos representar, sem se permitir manipular, porque a mulher brasileira tem ideais, porque a mulher brasileira é guerreira, porque a mulher brasileira, ela tem garra, porque a mulher brasileira tem suor, mas também tem muitas lágrimas, porque a mulher brasileira tem determinação, porque a mulher brasileira tem coração, mas também tem muita emoção, porque a mulher brasileira, acima de tudo, tem o poder e a capacidade de melhorar e transformar uma nação. Parabéns a todas vocês, mulheres, que pensam com o coração, mas que agem com a razão. E nessa noite comemorativa, dedico todas a vocês a minha sincera gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Quero parabenizar a doutora Thelma e aproveitar para parabenizar o Mamas, né? Agora eu vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Quero aproveitar para justificar a ausência da vereadora Adriana, do vereador Abraão e do vereador Gilvão Martinelli. Está franqueada a palavra. E vereador Queline também, né? Continua franqueada a palavra. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão, convidar os senhores para a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite e vão com Deus. Bom final de semana.